Batismo nas águas. Qual é o significado do batismo? Em primeiro lugar, é uma ordenança, uma ordem do Senhor Jesus para sermos batizados. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui está a ordem de Jesus para a grande comissão e o batismo, o ide, e assim fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo vem da raiz em grego bábito, que significa mergulhar ou imersão. Mas observa que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ele não diz quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer será condenado. Aprendemos aqui que o batismo é um ato de fé na vida do cristão. Mas o batismo não traz salvação, mas sim a fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Temos o exemplo do ladrão na cruz. Ele se arrependeu de seus pecados e creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e por isso foi salvo. Ele não teve tempo de se batizar, como acontece na vida de uma pessoa que está no leito de morte, nos últimos minutos de vida, mas se arrepende de seus pecados e crê na Palavra de Deus, que revela Jesus Cristo como Filho de Deus, e assim recebe a salvação em Jesus. Mas a ordem de Jesus é para quem crer e tem esse tempo de vida, que seja batizado, dando assim um passo de fé na sua vida e publicamente testemunhando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Antes de Jesus começar seu ministério, João batizava o povo judeu e todo habitante de Jerusalém nas águas para arrependimento de seus pecados. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Todo aquele que se arrependesse de seus pecados pela pregação de João Batista era batizado nas águas, simbolizando assim uma nova vida em Deus. O próprio Jesus nos deixa um exemplo porque ele mesmo foi batizado para assim cumprir a palavra de Deus. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. João Batista assume que ele precisava ser batizado por Jesus, mas Jesus disse para ele o batizar para assim cumprir toda a justiça, que significa cumprir a lei, a palavra de Deus. Era preciso que ele fosse batizado por João Batista, que foi levantado por Deus para preparar o caminho, anunciar e testemunhar Jesus Cristo como Filho de Deus. E assim Jesus se batizou, deixando um exemplo para seus seguidores, seus discípulos. Jesus não tinha pecado, mesmo assim foi batizado para que se cumprisse a palavra de Deus. Por meio de seu batismo, Cristo identificou-se com os pecadores que veio salvar. Além disso, o batismo foi início oficial do seu ministério, com cerca de 30 anos de idade, a mesma idade com que os levitas começavam seu trabalho. As palavras de Jesus revelam o motivo principal do seu batismo, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O batismo foi a imagem da morte, sepultamento e ressurreição. O batismo de Cristo nas águas foi um retrato da sua obra de redenção. Foi por intermédio do seu batismo de sofrimento na cruz que Deus cumpriu toda a justiça.
Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E assim Jesus nos deixa essa ordem e esse exemplo para que todo aquele que nele crê seja batizado. Existem 3 práticas de batismo na igreja cristã: efusão, aspersão e imersão. Chama-se aspersão ao ritual de borrifar a água espalhada sobre a pessoa. Na prática, a aspersão é muito similar à efusão, na qual a água é derramada sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. A maioria dos estudiosos na Bíblia não considera essas 2 práticas como batismo bíblico. Nós praticamos o batismo por imersão, por ser o mais bíblico, como acabamos de ver nas passagens, porque acreditamos que Jesus foi batizado desta maneira. O batismo simboliza nossa morte junto com Jesus, e assim, igualmente, nossa ressurreição juntamente com Ele. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quando somos batizados, está simbolizando nossa morte junto com Cristo. Quando somos submersos nas águas, estamos sendo enterrados. Significa morte para a natureza do velho homem, do pecado. Significa sepultamento. Em seguida, saímos das águas, significa agora ressurreição para a nova vida em Cristo Jesus, para andarmos agora em uma novidade de vida pela palavra de Deus, conduzido pelo seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quando a pessoa lê a Bíblia e entende o plano da salvação de Deus para a sua vida, ouvindo uma explicação das Escrituras por uma pessoa que Deus colocou para falar com ela, essa pessoa pode ser agora batizada, como o exemplo do eunuco na Bíblia. Então Filipe explicou, e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nada impede você de ser batizado. Se você crer de todo o coração, é lícito que seja batizado nas águas. Se você entendeu lendo a Bíblia, pela mensagem da pregação do Evangelho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que por meio de Jesus Deus realizou o plano da salvação para a humanidade, para que todo aquele que se arrepende de seus pecados e crer em Jesus, em sua obra na cruz, morte e ressurreição, será salvo. O batismo será uma obediência à palavra de Deus para um novo nascimento, um testemunho. Com isto em vista, o batismo de bebês não é uma prática bíblica. Um bebê não pode colocar sua fé em Cristo. Um bebê não pode tomar uma decisão consciente de obedecer a Cristo. Um bebê não consegue compreender o que o batismo nas águas simboliza. Muitos cristãos que praticam o batismo em bebês o fazem por compreender que o batismo em bebês seja uma nova aliança equivalente à circuncisão. Sob esta ótica, assim como a circuncisão uniu o pacto do povo hebreu, o batismo uniu o bebê com a nova aliança de salvação através de Jesus Cristo. Esta visão não é bíblica. É a fé em Jesus Cristo que capacita a pessoa a gozar das bênçãos da nova aliança. O batismo de bebês não se encaixa na definição bíblica de batismo. Se os pais cristãos desejam dedicar seu bebê a Cristo, a Deus, neste caso, no culto, terá a dedicação, a apresentação de bebês.
será completamente adequado, assim como Jesus foi apresentado quando era uma criança. Passados os dias da purificação deles segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Quando a criança completou 40 dias, Maria e José tiveram de ir ao templo para realizar os rituais de purificação descritos em Levítico 12. Também tiveram de consagrar o menino, uma vez que era o primogênito de Maria. Assim temos o exemplo de Jesus quando era criança e foi apresentado ao templo. Hoje seguimos esse exemplo e apresentamos as crianças a Deus na igreja, porque Jesus disse que os pequeninos, as crianças, já pertencem ao reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças já estão salvas em Deus. Contudo, mesmo se os bebês forem dedicados ao Senhor, quando crescerem, tendo maturidade, deverão fazer uma decisão pessoal de crer em Jesus Cristo para assim serem salvos. Concluímos que o batismo é um ato de fé, presente na vida daqueles que se arrependem de seus pecados e querem publicamente confessar, testemunhar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É nascer para uma nova realidade de vida em obediência e santidade. O batismo nas águas é para a pessoa que crer. Antes de sermos batizados, devemos chegar a crer que somos pecadores e necessitados de salvação. Devemos também crer que Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e que ressuscitou, trazendo assim esperança de uma nova vida eterna no céu. Quando nós voltamos para Jesus, pedindo a Ele que perdoe nossos pecados e seja nosso Senhor e Salvador, nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Nossa salvação eterna é Jesus Cristo. E começamos a morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Sendo assim, nesse momento estamos biblicamente preparados para sermos batizados. E se você ainda não se encontrou com Jesus para passar pelas águas e ser batizado, leia a Bíblia, leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo, e assim viva uma nova vida em Cristo Jesus. Indicação de Bíblias na descrição do vídeo. Se essa mensagem foi importante para você, dê um like para divulgar esse vídeo e assim ajudar outras pessoas. E se inscreva no canal para conhecer mais do Evangelho da Salvação. Deus te abençoe. Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.